Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo consegue uma renovação contratual, uma assinaturinha ali que vai fazer total diferença de um jogador que faz parte dos planos do São Paulo, mas também dos planos de recuperação do caixa, tá? Dos cofres. É a grana do tricolor que vai voltar agora em 2025, mesmo com um time excelente em campo. Nós temos aí uma questão nova do Porto sobre o Wendel. O Wendel, que pra quem não sabe, ontem assinou o pré-contrato com o São Paulo e agora tá aquela luta se o Wendel sai ou não sai agora, né? Se ele vai vir só no meio do ano e tal. Moreira também bateu o martelo, decidiu se fica ou não fica no São Paulo. Não é só o Moreira envolvido na história, mas o São Paulo também. Tem coisa muito bacana nesse vídeo aqui, vem comigo então, que vai ser um vídeo muito top, muito cheio de notícias. Quero falar do Rodrigo Nestor também, que muita gente me perguntou ontem, Juba, foi certo o Nestor? Tal. Vem comigo aí. Chega nesse like então, posso contar com você nesse likeinho e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Se inscreve, não perca nada. Só rolar o vídeo pra cima, tem o botãozinho escrito inscrever-se, é só clicar. Tamo junto então? Então vamos lá. Olha só, o que aconteceu com o São Paulo aí? O Wendel, ele assinou o pré-contrato e o Porto tinha ficado meio cabreiro com o São Paulo, falando assim, poxa, o São Paulo veio conversar no pé do ouvido do Wendel... Na hora que o Fluminense tenta comprar o cara, pagar 2 milhões de euros, o cara não quer. Tá irredutível, já tá decidido que vai jogar no São Paulo. O Porto então ameaça entrar na FIFA e falar assim, ó, FIFA, os caras aliciaram meu jogador, né? Mais ou menos o que eles fizeram com o nosso Militão, talvez. Mais ou menos aquilo. Mas aí o São Paulo, sem se preocupar com o Porto, foi lá e assinou pré-contrato com o Wendel. E o Porto perdeu o Wendel, tá? Já era. Ele pode segurar na birra agora e ficar com o Wendel até o meio do ano, o que seria ridículo, porque ele teria que pagar o salário. Então o Porto já estuda a flexibilização. Ele estuda ele sair fora da briga e falar, tá bom, já que você assinou, pode ir embora, pega o boné e vá. Vai tentar assinar uma multa rescisória, uma multa, como é que chama? De interesse bilateral, né? É comum acordo, onde tanto o Wendel quanto o Porto querem a rescisão. O Wendel vai procurar o seu clube que assinou para contrato com o São Paulo, e o Porto fica sem o prejuízo dos salários. Então fica bom pra todo mundo. Pra você aí que olha nos meus olhos agora e tá esperando o Wendel só no meio do ano, eu não contaria com isso, hein? Acho que o Wendel fecha com o São Paulo agora e fecha. Vem jogar agora no Tricolor Paulista. O Enzo Dias, pra quem não sabe, já chegou, tá? Ele deve inclusive ir embora. Já chegou no São Paulo, não aqui em São Paulo, mas no São Paulo. Então ele deve ir direto lá para os Estados Unidos pra treinar já com o time de Zubeldia. É um cara que já é nosso e o Wendel também. Então a posição de lateral esquerdo que o São Paulo estava muito preocupado, o São Paulo acaba de resolver de maneira formidável. A diretoria do São Paulo merece elogios nesse caso específico da lateral esquerda, que foi uma diretoria patética no ano passado, vamos falar a verdade. Foi vergonhoso o que a diretoria do São Paulo fez com o lateral esquerdo no passado. Neste ano aqui, nós estamos falando do dia 7 de janeiro, começa de maneira exemplar. Então foi ridículo e agora exemplar. Não tem meio termo, né? Belmonte, Rui Costa, Júlio César, não tem meio termo. Ou a gente critica detonando ou tem que elogiar bem, porque dessa vez fizeram um golaço. Parabéns então aí, vai. Vamos elogiar também quando merecem elogios, né? Não, senão fica sacanagem. Só criticar também não precisa. E ó, o Moreira, que é agora o problema da lateral direita. Lateral direita, só pra atualizar, temos Igor Vinícius, tá? Rafinha vazou, Ray Ramos vazou. Orejuela vai embora também, mas eu já quero falar do Orejuela e do Egerson Mendes daqui a pouquinho nesse vídeo. Mas também ficamos só e somente só com Igor Vinícius, uma vez que Igor também, o Felisberto da equipe de base, está na equipe de base e não tem planos para ele subir este ano aqui, só ano que vem para a equipe principal. Então o São Paulo se vê sem lateral direito. Se o Igor Vinícius machuca, você coloca o Bobadilha lá, o Alisson. Não tem lateral direito a não ser o Igor Vinícius. E aí o São Paulo fez proposta pelo Natanael do Curitiba e o São Paulo tem uma decisão em relação ao Moreira. Depois que o São Paulo consegue na segunda-feira assinar o pré-contrato com o Wendel do Porto, o Moreira, que estava sondando ali para ser moeda de troca, onde o Moreira iria com empréstimo, com opção de compra e coisa e tal, o Moreira fica no São Paulo agora porque o São Paulo já conseguiu
tudo que ele queria no Porto. Se o Porto não liberar o Wendel agora, azar do Porto, ficaremos com o Enzo e o Wendel vai treinando para quando chegar no meio das competições mesmo. Vamos pensar aí, gente, quando que as competições pegam fogo? Não é no Paulista, não é começo de Copa do Brasil, começo... Tô tossindo. Teve um cara que falou que eu tô comendo assim... Faço nada, só tô aqui recuperando de uma gripe que não recupera. Eu tenho asma e a tosse fica vindo. Mas tudo bem, tô bem já, ó. É tapinha nas costas que eu precisava, né? Olha só. Então o São Paulo já conseguiu o que ele queria com o Porto. E quando o Wendel chegar no São Paulo, se for no meio do ano, ele pega o Brasileirão começando, ele pega o mata-mata de Libertadores e Copa do Brasil, que é a hora que realmente precisa dele. Então não tem problema nenhum se ele não chegar agora. Então o São Paulo fecha as portas para o Porto em relação ao Moreira. E o Moreira fica pra gente. E agora o Moreira, diferente dos outros anos, ele tem a condição plena, total, de ganhar a vaga de titular do time do São Paulo. E eu acho que isso é muito louco, é muito bom. Imagina que o Moreira leva o Porto, eu não duvido nada ele jogando otimamente bem numa Champions. Ele tem bola pra isso, ele se machuca muito, mas bola ele sabe jogar, muito mais que o Igor Vinícius. Então se agora não tem mais um cara carteirando como o Rafinha, eu sou Rafinha, não tem o carteirada, não tem o Juan Fran, Daniel, não tem ninguém agora. Agora chegou o momento do melhor da posição jogar. Igor Vinícius e Moreira, eu acho que chegou o ano do Moreira e adorei que esse moleque ficou. Agora vai dar certo, hein? Agora o São Paulo tem tudo pra montar uma seleção real ali atrás, sem que venha Natanael, sem que o Igor Vinícius tire um futebol do bolso, que nunca mostrou. Eu acho ele razoável, tá? Acho legalzinho, mas nunca demonstrou ser craque, né? O Moreira pode demonstrar ser craque. E eu acho que chegou seu ano, viu, Moreira? Tô muito feliz com esse dia do fico aí do Moreira, cara. Gostei da ideia. Olha só, Orejuela e Mendes estão rescindindo o contrato com o São Paulo. O Orejuela é uma das contratações, ao lado de Everton Felipe, das mais bizarras da história do São Paulo. Porque você fala, o Rames Rodrigues, puta absurdo. O Rames é craque. Deu certo? Claro que não. Claro que não. Deu tudo errado. A pior de todas foi o Daniel Alves. Foi a pior de todas. Só que também é um cara que sabe jogar bola, que veio do Barcelona. É um cara que você fica esperando o que vai acontecer, né? O Rames e o Daniel você esperava. O que vai acontecer? Preciso ver. O Orejuela e o Everton Felipe, você já sabia que ia dar errado. Já estava claro, totalmente claro que daria errado. Então aí o São Paulo vai e paga no Orejuela 14 milhões e mais quase 500 por mês de salário. Ele foi contratado, acho que foi a primeira contratação da gestão do Júlio Casares que foi reeleito já. Então como pode, né, cara, lembrar que o Orejuela é nosso? O Yaxson Mendes, o Rogério Ceni de maneira completamente equivocada, pediu o cara. Verdade seja dita, o Rogério colocou pra jogar, quando chegou o Dorival nunca mais o Mendes jogou. E agora o São Paulo rescindindo com os dois, o São Paulo vai ter aí uma economia de quase R$1 milhão na folha salarial desses dois caras indo embora. Vocês acreditam nisso aí? Imagina o seguinte, o Oscar tá no São Paulo por 2 milhões, né? 1 milhão quem paga é o patrocinador. Então o Oscar custa pra gente 1 milhão. É o preço de Orejuela e Yaxson Mendes. O Lucas Moura, que acho que é o cara mais caro do São Paulo, ganha ali 1 milhão e 300, né? Se não me engano. Dizem que é 1 milhão e meio, outros dizem que é 1 milhão e 300. Por 1 milhão e 300... nós temos o Lucas Moura, o grande jogador do São Paulo. O Orejuela e o Mendes ganham 1 milhão. Isso é jogar o dinheiro fora. Quando acaba o ano e ninguém entende, porra, mas como é que pode, cara? Por que teve tanta dívida? Por que a dívida aumentou? É porque dois caras como Orejuela e Yaxson Mendes, que a gente nem sabe que é do São Paulo, né? Quando o Rai Ramos vai embora, você fala, caramba, esse cara é do São Paulo? Vai embora o Mendes e o Orejuela. Vocês não são do São Paulo ainda? Não é essa dúvida que chega pra gente? Mas são do São Paulo ainda? É esse tipo de situação que leva um time pro buraco. Então agora é torcer para que as próximas contratações sejam do nível do Wendel, do nível do Oscar, e não essas coisas aí que inexplicáveis que o São Paulo costuma fazer, e é bizarro, tipo o Galopo, por exemplo. Uma contratação também, que você esperava alguma coisa, mas das mais bizarras do mundo, quando o cara tá no River Plate e o São Paulo gastou aí, sei lá, vou chutar aqui uns 60 milhões já com ele, com passe e salário, já gastou uns 60 milhões. É muita grana. Acho que o Atlético Mineiro gastou isso aí com o Hulk em 2 ou 3 anos, cara.
Um levou o Hulk, o outro levou o Galopo. Só pra vocês terem uma dimensão do que eu tô falando. Do que eu tô falando. O Flamengo comprou o Bruno Henrique por 14 milhões do Santos. O São Paulo comprou o Raniel por 13. E é só 50%, era 26. Dá pra você fazer melhor. Tem o Bruno Henrique por aí. Você prefere o Raniel? Sabe? Existe o Cuiabano. Você vai lá e compra os 6 milhões aqui. Você compra o Everton Felipe. Então não é má vontade. É esquisito, sabe? É triste de ver. Bom, falando de coisa boa agora, o Rodrigo Nestor ele foi embora. E muito. Ah, deixa eu falar do Luiz Henrique antes. O Luiz Henrique, moleque da base, ficou um ano machucado aí, 2024. Ele é um meio atacante dos mais talentosos desse time de São Paulo que tem hoje o Matheus Alves, que tem o Lucas Ferreira, que tem o Rian Francisco. É um time muito qualificado, o do São Paulo, campeão da Copa do Brasil Sub-20, onde o São Paulo ganha de virada do Palmeiras. É um time top de ver aí, esse time de São Paulo da base. E esse Luiz Henrique, ele é um dos jogadores que está voltando pro time, e ele era um dos melhores quando ele se machucou. Tem também Riquelme, lateral esquerdo, tem o Igor Felisberto, lateral direito, tem o Negruti, sabe? Tinha o Ibali que mandaram embora, emprestado. É um time muito top, hein? Aí agora quando a gente pensa que esse moleque tá voltando, fica legal demais. E o São Paulo renova com ele e coloca uma multa rescisória de 382 milhões de reais se alguém quiser comprá-lo. Nós sabemos já que o Bayern de Munique sempre teve interesse no Henrique Carmo, que veio da base e está no profissional hoje. Nós sabemos que o William Gomes ele está despertando o interesse do mundo inteiro. E sabemos também que esse menino aí, o Luiz Henrique, ele vai ser um outro que eu acho que o São Paulo fazendo essas 3 vendas do nada, e mais o Rian que vai surgir aí, o São Paulo ele tem condição total de quitar sua dívida com 3, 4 nomes dessa nova safra que está surgindo e fica muito bacana, hein? E aí, muita gente me perguntou sobre o Nestor, né, cara? Porque o Nestor, aí você fala assim, não, manda esse cara embora. Ah, Bahia, 40 milhões, venda. Quando ele vai embora, você fala, caramba, cara, será que foi certo vender o Nestor, né? Eu também me peguei pensando nisso em algum momento. Eu vi gente que tá desesperada que o Nestor foi embora. Mas eu não tô desesperado de jeito nenhum, eu queria que o São Paulo vendesse. Mas eu entendo quem ficou preocupado e falou, cara, será que fizemos o certo? É um pensamento normal, né? Eu acho que foi certo. Vocês viram que eu comecei aqui esse tema do Rodrigo Nestor e do Luiz Henrique falando dos caras da equipe de base? Não é você pegar o Nestor da equipe de base e mandar ele embora com 24, 25 anos e trazer o Oscar com 33. Isso não é certo, né? Não seria certo se fosse uma coisa recorrente. Se o São Paulo sempre fizesse isso. O São Paulo com Oscar e Lucas, ele monta um time pra agora. E o Nestor, que já foi o herói da Copa do Brasil no passado, ele não conseguiu se firmar mais. Então ele merece buscar novos ares. No São Paulo, ele ficou um cara da importância abaixo, talvez, do Michel Araújo. Que quando tinha que entrar na meia, Michel Araújo entrava primeiro. Na lateral esquerda, entrava Michel Araújo. De volante, entra o Lisiero. Cadê o Nestor nesse balaio aí? Aí você fala, não, vai ser meia. Vai ser nada. Já tem o Oscar, tem o Lucas, tem o próprio Luciano que insiste em ser meia. O Nestor não tem espaço nenhum no São Paulo. Então eu acho que o São Paulo não pode nunca abrir mão da equipe de base. Nunca. Para colocar caras mais velhos. Só que o Oscar é craque, genial, não dá pra comparar com o Nestor, então o São Paulo faz certo. E o São Paulo já prepara Luiz Henrique, Henrique Carmo, Rian Francisco, William Gomes, e tem Pablo Maia, tem mais um monte, Moreira, uma série de jogadores da equipe de base que estão subindo. A equipe de base não precisa colocar 12 caras no time principal, precisa ter 3 ali que vão ser vendidos, e um que vai dar certo como o Pablo Maia, por exemplo, que é titularzaço. Aí acabou. Aí tem tudo pro futuro ser brilhante e o São Paulo pra mim faz o certo agora de ter a melhor meia do futebol brasileiro com Oscar e Lucas Moura e mandar o Nestor embora por 40 milhões. 10 agora no empréstimo, mais 30 ao final do ano quando o Bahia decidir por comprar o cara, porque ele vai ter batido as metas. Top pra mim, viu? Top. E Nestor, seja feliz. E você, São Paulino, que não queria o Nestor indo embora, eu juro que eu te entendo. Juro mesmo. Eu gostaria que ele fosse, mas juro que te entendo. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!